as relações às vezes causam dor. Muitas vezes causam dor. E como que a gente faz para aprender com elas? Como é que a gente faz para aprender com essa dor? Essa dor, ela significa o fim da relação ou ela significa uma oportunidade da relação se tornar melhor? Vamos entender um pouco como lidar com a dor nas relações. E tem uma questão importante nisso, porque muitas vezes pessoas vivem essa dor da relação e acham que isso é apenas o término, acabou, não dá mais. E elas fogem de uma possibilidade de melhora ou de evolução. Então vamos entender um pouco sobre isso, tá? Eu acho que esse vídeo vai ajudar você. Me acompanhe. Esse é o site do Ciência Meditativa, cienciameditativa.com, tá bom? Aqui, para quem está passando por ansiedade e depressão, tem esse guia gratuito, tá? Se você, talvez não seja o seu problema, mas aqui o guia está gratuito, você pode passar para alguém que está precisando de uma introdução sobre o tema. Né? Isso aqui pode ajudar a salvar vidas. Nós temos a terapia para as pessoas que podem, né, para os casais que podem estar precisando de ajuda. Essa, inclusive, é o nosso principal tipo de atividade. Assim, né? A maior parte dos clientes da terapia é terapia de casal. E nós temos também para atletas, temos para executivos, né? Alguns executivos fazendo esse trabalho. Tem alguma dúvida, manda um zap e a gente responde. Quer se aprofundar na temática, quer saber mais sobre clareza mental, aí tem a plataforma de cursos, também disponível para você, desde cursos com mais de 20 técnicas diferentes de meditação para cada tipo emocional, é tudo explicado no curso, até a história do budismo, curso introdutório sobre relacionamentos, né? E tem a biografia. Você quer saber, mas quem que é esse cara? Por que esse cara pode me ajudar? Tem aqui um pouquinho para te dar segurança, você saber, né, a questão de validação da informação que você recebe aqui. Vitor Zen Performance, ferramentas para te ajudar. 2 grupos, grupo de WhatsApp ou Telegram, você escolhe e você vai receber descontos da Adidas, descontos da Atlética Nutrition, dos produtos de alta qualidade que a gente informa para você quando tem uma promoção, um estoque, uma oportunidade. E você recebe isso no seu celular, tem a chance de comprar pagando menos. Assim, comprei um tênis maravilhoso por metade do preço, né? Então assim, era o último do estoque, eles baixaram o preço para zerar o estoque, pum, sabe? Coisas assim eu mando para vocês, tá? A central de performance, qual que é o tênis certo? Quantos tênis você tem? A gente mostra a necessidade de rodízio de tênis, de acordo com o teu tamanho, performance, ou suplemento. Você precisa de suplemento? Você tem certeza que está tomando o suplemento certo? A central de performance vai te ajudar. Artigos na rede Substack e Zen News. Aqui você tem algumas apresentações que eu deixo disponíveis também para vocês se aprofundar nos assuntos que a gente fala. Tudo, maior parte de graça, tudo para te ajudar e te transformar. Mas vamos ao tema, né? Então eu vou colocar aqui. Gente, eu tinha deixado aqui pronto. Desculpa, tô bagunçado, né? Tá aqui, ó. O que a dor pode ensinar sobre nossas relações? Uma jornada de autoconhecimento através dos conflitos relacionais. Vamos entender isso, né? Dor relacional, o sintoma que ninguém quer ouvir. Normal, a maioria dos casais, existe uma estatística que fala que os casais demoram 6 anos além do que devia para iniciar um diálogo terapêutico que vai ajudar na relação a ter clareza na relação, a ter clareza sobre as emoções do casal, a ter maior entendimento. Eles demoram, em média 6 anos para iniciar um processo necessário. Dor nas relações não é falha, tá? A dor é uma informação da alma, é uma informação, é uma mensagem. E é preciso entender essas mensagens, é preciso ouvir essas mensagens, é preciso conversar com essas mensagens. Cada briga recorrente é um símbolo não decifrado. Isso é uma visão bem junguiana, bem do Hillman, de entender essa ideia de símbolo, né? Não decifrar. Você não está entendendo. Por isso que o conflito está sendo estabelecido dessa forma. 73% dos casais que aprendem a ler a dor como comunicação simbólica reduzem conflitos em 6 meses de trabalho. Entendeu? Então, assim, veja bem, até eu preciso deixar claro isso. 73% quando eles aprendem a ler, porque tem bastante gente bem teimosinha nesse entendimento, mas tem pessoas que fazem até antes, né? As mais espertinhas, que estão mais interessadas mesmo em entender, em se entender, para que a relação melhore, né?
A sombra na cama. O que você projeta no outro. Né? Você odeia o parceiro, você odeia no parceiro algumas coisas que você não gosta em você, ou que você não gosta nos seus valores, ou que incomoda seus valores, entende? Então aqui eu gosto de aprofundar um pouquinho, porque às vezes a primeira leitura sobre a questão de projeção tal gera uma confusão, uma simplicidade assim, tão ruim, tão terrível. Não, a ideia é assim, as coisas que você já não gosta em você, essas coisas, quando você vê no teu parceiro, aquilo te incomoda, entende? A dor é o alarme, você está brigando com sua própria psique. Existe algo, aquilo que está ferindo é algo que tem uma fragilidade em você. Projeção, mecanismo mais destrutivo nas relações. Porque assim, não há. A questão da projeção, o ponto principal é esse, você tem que entender, para não entrar na confusão da leitura superficial. É falta de autoconhecimento das possibilidades ou sombras, né, que você tem, que podem ser vistas, que podem ser melhoradas. Quando isso é atingido, isso gera um vulcão dentro da gente. E aí a gente acaba estourando com a pessoa que está do lado. 84% das razões de término são traços que os próprios indivíduos possuem relacionados a esses traços que não reconhecem. Tá? 84%. Não é que, cuidado com essa leitura. Não é assim, vamos dizer, eu casei com uma pessoa que não respeita a lei. Não é que eu gosto de não respeitar a lei. Entende? A gente vai entender como é que o respeito à lei funciona dentro de mim. Como é que o respeito à lei... E aí tem, normalmente, uma questão com a lei, entendeu? Dentro de cada um, tá? Não é... Porque às vezes o pessoal faz uma leitura muito superficial sobre isso e fica óbvio você ver que, né, fica botando assim, não, porque as pessoas fazem coisas erradas e a gente precisa também, né, psiquicamente entender a profundidade por que a pessoa está fazendo coisa errada e não dizer, não, fez errado, não posso falar, porque senão aquilo que ele fez de errado é algo que eu tenho dentro de mim, entendeu? Não é o entendimento da história da projeção. Complexos, as feridas que escolhem seus parceiros. Complexos são autônomos, têm vontade própria. Na verdade, deixa eu mostrar para você o que é complexos são autônomos, né? O que é isso? É mais ou menos uma cadeia de uma cadeia de ações que pode acontecer dentro do nosso cérebro, entende? O azul que gera essa sensação, que gera essa percepção e a pessoa gera esse comportamento, uma cadeia, entende? De processos. Por isso que eu, às vezes, falando em cadeias neurais, conexões neurais, fica mais fácil de entender os complexos, né? Do que a forma. Parece que o complexo ganha uma leitura mística, né? A hora que eu explico um pouco mais com neurociência, fica mais fácil de entender. Escolhem parceiros para se confirmarem. É claro, a pessoa tem toda uma estrutura mental de mundo, de visão de mundo, e ela vai, claro, escolher esse parceiro de acordo com essa estrutura. E entender essa estrutura é fundamental, porque você faz a escolha e não sabe porque está escolhendo. E a dor relacional, o complexo tentando se curar através da repetição. A ideia da repetição aqui é que a gente sempre comete o mesmo erro, porque a gente está seguindo os mesmos padrões da mesma estrutura. A estrutura vai repetir o mesmo processo, como se fosse uma máquina de salsicha. Ela ficou produzindo salsicha. Mas pegar uma máquina de salsicha produza carro. Entende? Então, 4,7 relacionamentos com o mesmo padrão disfuncional antes de conhecer o complexo subjacente. Aqui é uma estatística que vai variar demais de cultura para cultura, sabe? E normalmente essas pesquisas são americanas, né? Principalmente porque o Hillman é americano, que é um dos autores que a gente usa como base, mas que a pessoa chega a ter 5 relações para poder se entender um pouco melhor. É isso a ideia, tá? O mito pessoal. Qual história você está vivendo? Todo mundo vive um mito inconscientemente. Existe uma historinha aí dentro da tua cabeça, é isso, tá? Sua dor revela um pouco desse mito pessoal, né? Às vezes você não tem nem consciência de qual história é essa. Identificar o mito é o primeiro passo. Peraí, qual historinha que você está contando dentro da tua cabeça? Qual o símbolo, qual o mito, qual a imagem, né? Então, a Perséfone, que conta algumas imagens míticas, né? Perséfone sequestrada, Hera traída, Ares, o bélico. Então, tudo isso vai dar um pouquinho de estruturação para você entender as suas reações, entender as suas indignações. Aplicação prática: descreva sua dor relacional como sendo de um filme.
é uma técnica terapêutica, né? Eu posso usar o cinema para trazer um pouco essa perspectiva, tá? Qual o mito grego, qual o conto de fadas, né? Isso ajuda a acessar essa perspectiva que está muito forte operando ali no inconsciente, e a pessoa não tem nem percepção. Então a individuação a dois é a relação como caminho. O que é a individuação a dois? É o processo de crescimento, desenvolvimento. Relações são campo fértil para isso. Por quê? Porque ela está testando o tempo todo, né? É a mesma coisa eu dizer, eu sou corredor, mas eu não corro. Entende? É na corrida que eu vou testar o meu conhecimento de corrida, por exemplo. Né? Então, é na relação que eu testo as minhas capacidades realizadas de evolução, de relacionamento, de entendimento, de compreensão, de comunicação. A dor força a confrontar as ilusões que eu tenho sobre essas minhas próprias capacidades. E os casais que usam conflitos como material de conhecimento normalmente transformam crises em evolução. Normalmente, o casal que resolve, né, fazer um processo terapêutico, mesmo que eles cheguem à conclusão de que não é para ficar junto, porque cada um definiu um novo modelo de vida, mesmo quando isso acontece, eles costumam evoluir demais, mas desde que fazendo essa compreensão de processo terapêutico, caminho evolutivo, de mudança pessoal. Né? É claro que às vezes não, né? Às vezes a pessoa é tão teimosa, que só vai dar briga, só dá conflito, a pessoa não muda, parece uma pedra e vai dar separação também. Mas aí assim, é um processo que não tem evolução nenhuma. E tem pessoas que nem separam, não estão evoluindo, são duas pedras, uma incomodando a outra, entende? Então, a questão da evolução não depende se separou ou não separou. Isso não é medidor. O que mede é se a pessoa está tendo uma condição de maior compreensão, de mudanças positivas de comportamento, de mudanças positivas de comunicação, de entendimento, de compreensão. Ao fazer isso, esse processo é a individuação. 8 a 12 crises profundas em relação de longo prazo bem-sucedidas, em 20 anos mais ou menos. A diferença está em usar a crise como iniciação, não como evidência de fracasso. Então, relacionamentos, deixa eu explicar isso aqui, né? Porque o texto fica claro, né? Mais de 20 anos, relações com mais de 20 anos, tem de 8 a 12 crises que dão essa mexida na relação para poder tirar a poeira da volta por cima, entende? Agora você pode escolher, né? Falando, deixa. Ou tem gente que escolhe botar para baixo do tapete. Eu vou esquecer que deu aquele problema. E aí a evolução não acontece e aí aumenta até o número de problemas. A criança ferida do adulto consciente. A maior parte da dor relacional vem de feridas de 0 a 7 anos, que é o surgimento da construção emocional, por isso que vem dessa idade. Reações desproporcionais. A criança ferida é igual a criança ferida no comando, né? Um diretor de empresa, sabe? Diretor de empresa, eu trabalho com empresário, diretor de empresa mimadinho. Diretor de empresa mimadinho, eu quero que seja assim, eu quero que seja desse jeito, e grita. Ele não sabe conversar, não sabe ser contrariado, não sabe ser mal avaliado. É a criança no comando. E observar a reação de escolher resposta diferente, que é o adulto consciente. Ele a capacidade de comunicação, compreensão, diálogo. Né? E isso é ser adulto. 61%. Terapia focada em diferenciar o eu adulto do eu ferido. Aumenta a satisfação relacional em 3 meses. Né? A partir do momento que você consegue perceber a criança em você e começa a saber se comunicar, você tem 61% em 3 meses de chance de melhorar esse processo. Né? Alquimia relacional, transformando chumbo em ouro. A relação é o vaso alquímico para a transformação. Então, ela é o ambiente de teste, é o jogo jogado. Conflito é fogo que transforma. Não é fácil, mas é ali que a coisa acontece. Tem? É o melhor corredor do mundo que não corre. Não, ele tem que correr para, né? Não evite a dor. Você vai, né, na dor, no entendimento, cozinhe nela, né? Ficou feia essa expressão, né? A ideia é de você saber lidar com ela, tá? 92% menos chance de divórcio em 10 anos para casais que discutem produtivamente, né? É saber discutir, saber dialogar, comunicação não violenta, técnica de comunicação respeitosa, vai fazer da diferença um processo evolutivo. Seu próximo movimento, do sintoma ao símbolo. Pare de tratar dor como problema, e sim como uma mensagem que precisa ser entendida. Trate como símbolo a decifrar. Consciência não elimina a dor. Eu sei que tem, mas, né,
Isso é o que uma das coisas que eu mais... eu sei. Eu sei. Tá, mas e aí? Entendeu? Não é, eu sei, não é, né? Um monte de gente fala isso. Eu sei. Mas não é bem isso, né? Então aqui tem um protocolo de 7 dias que pode ser usado como técnica dentro de um processo terapêutico, né? Identificar a dor, listar características, e isso tudo feito dentro de análises da terapia, né? Dialogar com a criança ferida, observar a dinâmica que muda, ver qual filme, dentro de que filme está essa história, né? Onde que isso está dentro de você, e saber falar sobre a vulnerabilidade. Percebe? Tudo isso aqui é para listar aqui, né? Botar 6 coisinhas para listar é fácil. Quero ver fazer. Aí por isso que o processo terapêutico é tão importante, né? Transforme dor em consciência, em sabedoria. Dor não é fim, mas é começo de crescimento. Jornada de autoconhecimento, transformação das relações, né? Então, Jung e Hillman falam que a dor não transforma. A dor que não transforma destrói. A dor que transforma liberta. Essa frase é linda, né? Presta atenção nisso. Eu estou aqui à sua disposição. O canal está aqui à sua disposição para ajudar o seu processo de evolução, para ajudar você a ter um entendimento melhor das suas relações, para que você seja mais feliz, para que você saia de uma condição de negatividade e de coisas que você não precisa viver, né, numa qualidade de vida inferior, tá bom? Então estamos aqui à tua disposição. Acompanhe o canal, curte, compartilha coisas boas, que isso vai também te ajudar, tá? Grande abraço, até mais.